se retirar de uma situação ruim. Isto é certo ou isso é errado? Se você tem dúvida com relação a isso, ou se você está numa situação ruim, eu te convido a assistir esse vídeo no início dele até o final. Então, roda a vinheta aí. Se retirar de uma situação ruim na sua vida, isso é certo ou isso é errado? Nós vamos usar aqui alguns conceitos de psicanálise para poder responder se dentro dessa realidade de situação ruim, o que nos convida a vivermos de uma situação propositiva e de uma situação na qual nós podemos ser seres humanos melhores. Então, vamos lá. Situação ruim, primeiramente falando, é algo que já não está bom. Pode ser um contexto social, um contexto familiar, um contexto de amizade, um contexto de namoro, um contexto de trabalho. Fato é, isso não está bom. E baseado nessa realidade, nós temos que fazer algumas perguntas para a gente e são norteadoras para nós podermos tomar uma decisão qualitativa e quantitativa para a nossa vida. Quais são essas perguntas? A primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim é a seguinte: o que eu realmente quero na minha vida? O que de fato você tem como objetivo de vida? Porque você tem que entender uma coisa, a cada segundo que passa, você assistindo esse vídeo aqui, cada segundo, cada minuto que passa, é 1 minuto e 1 segundo a menos na sua vida. Então você tem que fazer essa pergunta para você. Essa situação que eu estou fazendo, que eu estou passando, que eu estou participando, o que ela traz para a minha vida? É algo positivo? É algo negativo? Beleza. Baseado no que ela traz para a sua vida, baseado naquilo que você quer, você tem que fazer algumas outras perguntas que são importantes. Quais são essas outras perguntas que são importantes? Essa situação ruim, eu já estou acostumado com ela ou ela me gera um desconforto? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, quando você está acostumado com uma condição ou uma situação ruim, você tem duas coisas que podem ser muito importantes. Quais são essas duas coisas? Ou você tem uma resiliência muito grande em lidar com situações ruins, problemas, diversidade, e isso te dá casca emocional, ou você está acostumado a ficar numa condição de vida, desculpa o termo da palavra, de bosta, de merda, de ruim, de porcaria. Porque o nosso cérebro também ele é condicionado a viver e a familiarizar com aquilo que já é conhecido. Eu falo por experiência própria, por exemplo, eu já tenho mais de 15 anos de trabalho missionário e desses 15 anos a maioria foi dentro de pastoral carcerário e também já fiz algumas atividades também de pastoral de rua. Quando a gente encontra um morador de rua que às vezes ele é conhecido dentro de um crime e também ele é conhecido na modalidade rua, às vezes a gente chega pro cara e fala com ele assim, ó, você quer sair da rua agora? Você quer que eu te dê uma condição para você sair da rua agora? Você quer ir para um lugar que você vai ter lugar para você dormir, tomar banho, comer e se restabelecer para depois voltar para um contexto social e buscar o seu objetivo de vida? E a grande maioria das respostas que a gente ouve é qual? Eu não quero hoje. Talvez você vindo a semana que vem eu possa ir. Talvez você vindo a 15 dias eu possa ir. Ou seja, se o cara dá uma resposta dessa, significa que ele já está acostumado a viver aquela situação ruim. Ele já está acostumado a viver aquela condição péssima que um ser humano pode viver falando em termos de vida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o cérebro nosso ele é condicionado a também suportar e acostumar com coisas ruins. E o que seriam coisas ruins? Aí você faz essa pergunta para você. Isto que eu passo com relação às minhas relações e no meu contexto social, é algo bom ou ruim para mim? Isso é algo que faz me crescer ou é algo que faz me diminuir? Isso é algo que me faz ser uma pessoa melhor ou é algo que faz ser uma pessoa pior? Porque a gente se acostuma com coisa boa e com coisa ruim. Agora a escolha é sua. Se você vai ficar nessa condição ruim ou se você vai sair fora dela. Ponto. Porque quando você tem um desconforto, você é convidado a viver algo novo.
E o nosso cérebro, às vezes, ele é totalmente condicionado a viver o conforto e não o desconforto. E quando eu digo isso é porque é o seguinte, se você está acostumado a uma situação ruim, você está com seu cérebro condicionado ao conforto. Mas se você tem uma condição na sua vida de inteligência emocional para colocar ele no desconforto, você vai condicioná-lo a viver uma condição de sair dessa situação ruim. E isso é muito simples. É você olhar para a sua realidade e você entender, isso me agrega ou isso não me agrega? Se me agrega, meu cérebro está acostumado a viver isso? Sim, se está, você pergunta, isso é algo que está fazendo bom para mim ou não? Se está fazendo bom, permaneça. Se não está, mude a condição de formatação do seu cérebro para que ele ressignifique e você mude para sair dessa situação ruim. Eu te convido a fazer um exercício, por exemplo. Coloca todos os pontos que você acha bons e ruins na sua vida. Depois divide uma folha no meio. Aí você coloca bom e ruim, marca com X, bom e ruim. Depois disso você coloca assim, no outra parte da folha, da seguinte forma, o meu cérebro está acostumado a isso? Quando eu falo meu cérebro é você. Você está acostumado a isso? Pô, isso aqui eu já acostumei, isso aqui eu já acostumei, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Beleza, o que você acostumou, você vai lá e faz outra pergunta. Isso que eu acostumei, se eu mudar, vai fazer eu ser uma pessoa melhor ou não? Se vai fazer eu ser uma pessoa melhor, muda. Ah, eu tenho medo, muda. Se não vai fazer você ser uma pessoa melhor, permaneça. Simples assim. Porque quando você condiciona a vencer os seus medos interiores, você sai de uma situação ruim e se torna uma pessoa melhor. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, para tudo isso que eu disse, você vai gerar algo em você que se chama desconforto. E o que seria desconforto? Desconforto é você sair de uma condição ruim, péssima na sua vida e você colocar você mesmo numa condição nova. E às vezes você tomar essa decisão, ela é muito difícil. Por que ela é muito difícil? Porque às vezes a gente tem uma emoção tão grande, baseada naquela realidade que nós estamos vivendo, mas aquilo já não preenche mais ou não tem expectativa de preencher mais, mas por causa dessa emoção, nós ainda continuamos nessa situação ruim na nossa vida. E às vezes, para vencermos a vida e termos uma vida feliz porque nós merecemos, nós temos que sair do desconforto e não olhar muito para nossas emoções e viver também a realidade. Porque você realizar suas emoções é importante, mas às vezes o local que você está, a pessoa que você está, o convívio que você está, não está preenchendo as suas emoções. E isso não está te fazendo ser uma pessoa melhor. Isso está fazendo você ser uma pessoa pior. Isso está te colocando numa situação ruim. Beleza, você colocou o seu cérebro no desconforto, agora você vai migrar para uma outra fase. Essa outra fase se chama suportável. Por que situação suportável? Porque aquilo que nós vivemos de ruim, às vezes, vem com uma lembrança boa. Por exemplo, um usuário de drogas, quando ele sai das drogas, às vezes ele dá uma recaída na droga, porque ele lembra que a droga pode ser uma coisa boa. Relacionamento de dependência emocional. Você saiu daquela dependência, e droga e dependência, tanto relacional como química, tem o mesmo vínculo de neurônios, falando em termos de situação de vínculo, de ocitocina, de dopamina, enfim. Mas quando você faz a decisão de suportável, de resistir, vai ter momentos que essa lembrança vai te colocar como se fosse uma lembrança boa. Mas não é. E um exercício que eu deixo para você aqui de psicanálise, que eu acho muito importante, é escreva aquilo que é importante de relevância para a sua vida. Tanto as coisas boas e coisas ruins. Se você quiser fazer um diário para escrever todo dia, você escreva. Mas se você não quiser todo dia, não tem tempo, faça de 15 em 15 dias, faça uma auto-reflexão com você e se pergunte, baseado naquilo que eu me livrei de dependência, naquela condição, ou de droga, ou de relação, aquilo que eu saí, às vezes meu cérebro quer me enganar, querendo que eu volte para aquilo. Beleza, eu olho para aquela situação que eu escrevi e digo para mim, será que é necessário eu suportar agora ou será que é necessário eu ceder?
E eu te digo uma coisa muito simples. Não tem problema nenhum se você caiu e voltou de novo. É a coisa mais natural da vida. O importante não é o você cair, o importante é você se levantar e você saber o que você quer para sua vida, saindo dessa situação ruim que você viveu. Porque queda todo mundo tem, é a coisa mais natural da vida. Mas a Bíblia já diz, né, que aquele que se exaltar vai ser humilhado, mas aquele que se humilhar vai ser exaltado. Então, a partir do momento quando você se reconhecer que você precisa de se humilhar para poder entender a sua queda, mas levantar mais forte, você vai compreender e vai ajudar o seu cérebro e você a suportar e a viver e a superar essa situação ruim na sua vida. Beleza? Se eu te ajudei, eu te convido a deixar um joinha, compartilhar, escrever nos comentários a sua opinião ou não. Agora, se eu não te ajudei também, escreve aí, dê um joinha do mesmo jeito e compartilha com seus amigos. A única diferença de mim para você é que a minha deficiência está exposta e a sua não. E para mais contatos, olha aí no link das descrições, tem meu Instagram, tem meu e-mail. E tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!